dia, seja bem-vindo ao Toda Hora nessa sexta-feira, dia 28 de janeiro. Você vai ver que mais uma vez o mundo bateu um novo recorde no número de infecções por Covid em 24 horas. E o Brasil tem a primeira semana de alta de mortes pela doença desde maio do ano passado. O governo atualiza regras de prevenção da Covid nos locais de trabalho. E astrônomos encontram objeto na Via Láctea diferente de tudo que viram até hoje. Pelo menos 19 estados e o Distrito Federal decidiram retomar as aulas presenciais e de forma obrigatória. São eles Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Tocantins, Minas Gerais e Acre. Segundo a Secretaria de Educação, haverá exceções apenas para alunos que sofrem com 2 ou mais doenças. E por falar em volta às aulas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um aumento de 33% para o piso de professores, o que faz com que o valor do piso da categoria suba cerca de R$1.000. Bolsonaro diz que vai seguir a lei para um reajuste salarial a professores de todo o país, pagos por estados e municípios. Pela norma do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos 2 anos, o reajuste do valor por aluno devia ser de 33% em 2022. Mas governadores e prefeitos estão tentando modificar a lei e o cálculo do reajuste como forma de minimizar o impacto nos cofres de estados e municípios. O Ministério da Educação sempre estabelece em janeiro de cada ano o percentual de reajuste do piso da categoria. A correção deve ser publicada em medida provisória ainda nesta semana. Aplicando o percentual de 33%, o piso salarial nacional dos professores passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. O valor deve passar a valer em maio. Mudando de assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que o autoteste para a Covid, que é o exame para as pessoas fazerem em casa, não será distribuído pelo SUS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem uma reunião nesta manhã para decidir se libera ou não a venda dos autotestes. Se a Anvisa liberar, quem tiver interesse vai ter que comprar nas farmácias. O assunto está provocando muita polêmica. Após receber denúncias, a Anvisa determinou o recolhimento de autotestes em farmácias de todo o país, entre eles o da Exalab. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o produto não tem registro. A Anvisa ressalta que até o momento não existe nenhum produto aprovado por ela para a realização do autoteste. A Exalab, no entanto, informou em nota que o produto suspenso pela Anvisa não é um autoteste, mas uma autocoleta. O paciente recolhe uma amostra de saliva que depois passará por uma análise em laboratório. A empresa informou ainda que o produto está registrado na Anvisa e que até que haja uma nova reavaliação da agência, retirou o produto de circulação, atendendo à determinação do órgão. E a Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. Policiais federais apreenderam girafas em um resort safari em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma investigação sobre as mortes de 3 girafas importadas da África do Sul. A polícia prendeu 2 homens por maus tratos.
foram apreendidos 15 animais em um resort safari em Mangaratiba, litoral sul do estado do Rio. Os 18 animais haviam sido importados pelo Bioparque. Em um comunicado, o Bioparque negou que as girafas tenham sido maltratadas e qualquer irregularidade no processo de importação. Também informou que seus 2 funcionários não foram presos, mas conduzidos a uma delegacia onde prestaram os devidos esclarecimentos. As girafas estão na categoria vulnerável da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. De acordo com uma nota do Bioparque, as mortes ocorreram após um grupo de girafas escapar de uma área de adaptação aprovada pelos órgãos competentes antes de serem transferidas para o zoológico. E hoje, Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais divulgou que no ano passado 450 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Os trabalhadores eram obrigados a viver em péssimas condições de higiene, cumprindo jornadas exaustivas e muitas vezes sem receber salário. O Estado mineiro ainda tem 173 procedimentos investigatórios sobre o assunto, além de 56 termos de ajustamento de conduta firmados. Em todo o país, 2.810 inquéritos investigam o trabalho análogo à escravidão. E o Tribunal Superior Eleitoral pretende coibir, em parceria com o WhatsApp, o disparo de mensagens em massa no aplicativo durante o período das eleições federais deste ano. A ideia é aprimorar uma ferramenta criada em 2019 e que foi usada nas eleições estaduais de 2020. A representação do WhatsApp no Brasil diz que o aplicativo colabora com a justiça e permitirá que usuários façam denúncias ao TSE ao identificarem disparos de mensagens em massa e fake news. A empresa ressalta que a plataforma serve para conversas privadas e que propaganda eleitoral profissional não será permitida, cabendo o banimento das contas identificadas. Em 2021, o TSE absolveu a chapa do presidente Jair Bolsonaro no julgamento de uma denúncia relacionada ao contrato de disparos de mensagens em massa. O ministro Alexandre de Moraes, que será presidente da Corte em 2022, já disse que se a prática de envio de mensagens em massa e disseminação de fake news for identificada nas eleições de 2022, a chapa responsável poderá ser cassada e presa por atentar contra as instituições e a democracia no país. No caso do Telegram, concorrente do WhatsApp que não possui representante no Brasil, a Justiça Eleitoral avalia suspender o uso do aplicativo por falta de colaboração. E por falar em eleições, o tempo de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, a que cada partido terá direito no primeiro semestre deste ano, já foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, serão 305 minutos divididos entre 23 partidos. Para ter esse direito, o TSE levou em conta, entre outros fatores, a quantidade de deputados que o partido elegeu nas eleições de 2018. Os programas têm como objetivo divulgar as principais ações e posições dos partidos e incentivar a filiação partidária. Estados Unidos e Alemanha alertam a Rússia que o gasoduto está em jogo se ela invadir a Ucrânia. E o governo americano pediu à China que use a sua influência com o governo russo para desencorajá-los. Os Estados Unidos esperam que a Alemanha não ative o gasoduto Nord Stream 2 com a Rússia se Moscou invadir a Ucrânia. A informação foi revelada nesta quinta-feira por Victoria Nuland, número 3 do Departamento de Estado americano. Em relação ao Nord Stream 2, continuamos a ter conversas muito fortes e claras com nossos aliados alemães. E quero ser clara, se a Rússia invadir a Ucrânia de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não avançará. One way or another, Nord Stream 2 will not move forward. O gasoduto que conecta a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico poderá dobrar o fornecimento de gás para a principal economia europeia, que afirma precisar dele para a transição do carvão e da energia nuclear. Victoria Nuland também disse que os Estados Unidos pediram à China que use sua influência com a Rússia para desencorajar uma invasão da Ucrânia. Os países ocidentais acusam a Rússia de ter enviado mais de 100 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia, preparando-se para uma eventual ofensiva. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que convocaram uma reunião pública do Conselho de Segurança da ONU para a próxima segunda-feira para discutir a crise. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que vai visitar a Rússia no final de fevereiro. O presidente disse não acreditar que a sua visita ao país seja lida como um apoio no impasse entre o país russo e a OTAN. A viagem vai ocorrer em meio à grave crise entre os países ocidentais e Moscou.
A Rússia é acusada de preparar uma invasão à Ucrânia. Bolsonaro já havia anunciado em dezembro que aceitou um convite do presidente Vladimir Putin, a quem classificou como conservador. A presidência disse que, por enquanto, não tem os detalhes das datas nem da agenda da visita. Segundo a mídia local, a viagem também vai incluir a Hungria por convite do governo do presidente ultraconservador Viktor Orbán, um aliado de Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu na última segunda-feira que a viagem poderia ser cancelada por conta da grave crise diplomática entre a Rússia e a Ucrânia. A sexta-feira será marcada por tempo instável, com possibilidade de chuva em grande parte do Brasil. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana, final de sexta-feira, em algumas cidades do país. Começando por Cuiabá, no Mato Grosso, a máxima por lá hoje não deve passar dos 28 graus. No final de semana, a máxima prevista para a capital é de 27 graus. O sol pode aparecer em alguns momentos, mas na maior parte do tempo o sol deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva durante todo o final de semana. Na cidade de São Paulo, a sexta-feira começou chuvosa. Hoje a temperatura não vai passar de 26 graus. No final de semana, a chuva vai continuar e a temperatura deve diminuir, com previsão de 21 graus no sábado e 22 graus no domingo. E em Curitiba, no Paraná, o tempo vai ficar ainda mais instável. Os termômetros devem marcar apenas 18 graus hoje. No final de semana, o tempo vai continuar fechado e a temperatura não vai passar de 23 graus. E você vai ver depois do intervalo, o governo atualiza regras de prevenção da Covid nos locais de trabalho. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. O Banco Central informou ontem que o sistema que permite a consulta de saldos esquecidos por clientes em instituições financeiras voltará a funcionar apenas no dia 14 de fevereiro. A ferramenta que permite a busca estreou na segunda-feira, mas no dia seguinte os acessos foram tantos que o sistema não suportou e o Banco Central tirou o site do ar. Durante as poucas horas em que ele funcionou, os cidadãos pediram R$900 mil de volta. A previsão é de que o total seja de R$8 bilhões. E mudando de assunto, mais uma vez, o mundo bateu um novo recorde no número de infecções por Covid em 24 horas. Foram mais de 3.840.000 testes positivados contabilizados em um único dia. Mesmo com um alto número de contágios registrados nas últimas semanas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pesquisas indicam que o aumento dos novos casos, principalmente provocados pela variante Ômicron, esteja desacelerando. E agora falando do Brasil, ele teve a primeira semana de alta de mortes por Covid desde maio. A média já está acima de 400 óbitos por dia e o país renovou mais uma vez o recorde de casos diários. O Brasil confirmou mais 672 vítimas da Covid em 24 horas. Esse é o maior número desde o dia 5 de outubro de 2021. Agora são 624.413 mortes pela doença. Também foram registrados mais 228.954 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.764.000 diagnósticos positivados. A média móvel de mortes está em 411 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 219%. Essa é a maior média desde o dia 30 de outubro, quando o país registrava 320 mortes por dia. A média móvel de casos apontou 168.514 registros por dia. O número também indica a tendência de alta e esse aumento é de 206%. Agora vamos dar uma olhada no mapa que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 22 unidades da Federação indicaram alta. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 2 estados apresentaram estabilidade, Rondônia e Roraima. E somente 2 estados apontaram queda, Pará e Tocantins. O Ceará não divulgou os dados.
E o Hospital Municipal da Brasilândia, que é referência no tratamento de Covid na Zona Norte de São Paulo, atingiu o índice de 96% de ocupação de leitos de UTI para Covid. Outro hospital que chegou a um índice alto de internações é o Hospital Guarapiranga, na zona sul da cidade, que tem 80% de ocupação de UTI. A elevada demanda por internação fez com que a Prefeitura de São Paulo também abrisse mais leitos na cidade. Em 23 de janeiro, a capital paulista tinha 474 leitos de UTI dedicados ao atendimento da doença. Esse total subiu para 566 leitos no dia 27 de janeiro, que é uma alta de 19%. E a cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias deste ano mais casos de Covid do que em todo o primeiro ano de pandemia. A cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias do ano 228.129 casos de Covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados em 2020, no primeiro ano de pandemia, quando somou 218.033. O perfil epidemiológico foi atualizado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Embora o número de casos tenha disparado por causa da variante Ômicron, mais contagiosa, o número de óbitos este ano é de 160. No ano passado, foram 16.108 mortes. E o Brasil já aplicou mais de 358.792.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 164.261.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 77% da população, enquanto 149.542.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 70% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 44.988.000 pessoas, 21% dos brasileiros. São Paulo ultrapassou a marca de 500 mil de brasileirinhos, crianças de 5 a 11 anos de idade, vacinadas contra a Covid. Por enquanto, é o estado que mais vacinou crianças. E o governo federal divulgou uma portaria atualizando as medidas de prevenção da Covid nos locais de trabalho. Entre as mudanças estão os novos critérios para determinar caso confirmado e suspeito e também o tempo de afastamento quando o trabalhador for contaminado. O aumento dos casos de Covid provocados pelo avanço da variante Ômicron obrigou os Ministérios da Saúde, do Trabalho e Previdência a editar uma portaria atualizando as medidas de prevenção, controle e diminuição dos riscos de transmissão em ambientes de trabalho. As principais mudanças em relação à portaria divulgada em junho de 2020 são as que estabelecem critérios para considerar casos confirmados e suspeitos de Covid e o tempo previsto de afastamento do trabalhador que apresentar sintomas gripal ou respiratório aguda grave associadas a outros sintomas como, por exemplo, perda do olfato e paladar, sem que tenha sido possível confirmar Covid-19 por outro critério, com histórico de contato com o caso confirmado de Covid nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou com o exame laboratorial confirmado de Covid. Os sinais e sintomas da síndrome gripal são febre, tosse, dificuldade respiratória, perda do olfato e paladar, calafrios, dor de garganta e de cabeça, coriza ou diarreia. No caso da síndrome respiratória aguda grave, os sinais e sintomas são desconforto respiratório, pressão ou dor persistente no tórax, saturação de oxigênio menor que 95% ou coloração azulada dos lábios ou rosto. De acordo com a portaria, também será considerado positivo o caso em que a pessoa apresentar síndromes gripal ou respiratória ou mesmo vier a óbito por síndrome respiratória aguda grave sem que tenha sido possível confirmar a contaminação por Covid por exame de laboratório, mas que apresente alterações nos exames de pulmão sugestivas de Covid. Já o diagnóstico de caso suspeito será dado quando o trabalhador apresentar quadro compatível com síndrome gripal ou respiratória aguda grave. Quanto ao período de afastamento, o empregador deve dispensar das atividades presenciais, por 10 dias, o funcionário que testar positivo para Covid ou que apresente sintomas de suspeita de contaminação. O tempo poderá ser reduzido para 7 dias, desde que a pessoa não apresente febre no período de 24 horas, sem tomar remédio antitérmico e sem sinais ou sintomas respiratórios. A portaria determina ainda que o empregador oriente os funcionários a permanecerem isolados em casa e assegure o pagamento do salário durante o afastamento.
E mudando um pouco de assunto, o índice de confiança da indústria caiu 1,7 ponto em janeiro e atingiu o menor nível desde julho de 2020. A queda ao índice ficou em 98,4 pontos, a marca mais baixa nos últimos 17 meses. Trata-se da sexta baixa consecutiva do indicador. O índice varia de 0 a 200 e resultados acima de 100 indicam otimismo do setor. No trimestre, o ICI manteve a tendência negativa ao cair 2,3 pontos. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A FGV afirma que o setor industrial inicia 2022 com queda disseminada da confiança entre os segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do aumento dos casos de Covid, que tem levado a reduções no quadro de funcionários e ampliação das restrições em países que sentiram o impacto da pandemia. O resultado do mês foi influenciado por uma piora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das perspectivas para os próximos meses, de acordo com o levantamento. Pesquisadores australianos descobriram um objeto giratório na Via Láctea, que dizem ser diferente de tudo que os astrônomos viram até hoje. Made entirely of neutrons, a neutron star. O objeto, detectado por um estudante universitário que trabalha em sua tese, libera uma enorme quantidade de radiação eletromagnética 3 vezes por hora. É tremendamente excitante encontrar uma classe inteiramente nova de objetos, isso é incrível. Na minha vida descobri um pulsar, uma radiogaláxia, fiz grandes pesquisas no céu e encontrei todo tipo de coisas interessantes, mas eram todos tipos conhecidos de objetos. Esta é a primeira vez que encontrei algo completamente inesperado que ninguém teria sequer pensado que seria capaz de produzir esse tipo de emissão. A astrofísica liderou a pesquisa após a descoberta do estudante usando um poderoso telescópio no interior da Austrália. Existem outros objetos no universo que ligam e desligam, como os pulsares, mas Natasha apontou que a frequência de 18,18 minutos é algo nunca observado antes. A equipe agora está trabalhando para entender o que representa a descoberta. Ao revisar anos de dados, os pesquisadores conseguiram estabelecer alguns fatos. O objeto está a cerca de 4.000 anos-luz da Terra, é incrivelmente brilhante e tem um campo magnético extremamente forte. Mas há vários mistérios a desvendar e os especialistas vão procurar outros objetos desconhecidos no universo. Para a astrofísica, mais detecções dirão aos astrônomos se este foi um evento isolado ou uma vasta nova população que ainda não tinha sido notada. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde a gente espera por você. Até mais.